estamos aqui para mais um encontro da nossa Escola da Fé. Hoje, o nosso encontro 20. Nós vamos da questão 401 até a 433. Então, vamos dar início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a vida em comunidade, sobre essas questões que envolvem a convivência. E a gente começa no 401 por a comunidade humana, a pessoa e a sociedade. Em que consiste a dimensão social do homem? Junto com o chamado pessoal à bem-aventurança, o homem tem a dimensão social como componente essencial da sua natureza e da sua vocação. Com efeito, todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe uma certa semelhança entre a comunhão das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si na verdade e na caridade. O amor do próximo é inseparável do amor por Deus. O homem ele não foi criado sozinho, né? E como a sua meta, o seu propósito, o propósito de todos os homens, né? Um dia se unir perfeitamente a Deus. Essa caminhada ela não é feita sozinha, né? E por isso que a fraternidade, o amor ao próximo é parte integrante de toda essa caminhada na fé. Por mais que o meu juízo seja individual, né, eu de fato sou, né, uma pessoa única, diferente de todas as outras, faz parte do plano de Deus, do projeto de Deus, essa caminhada em conjunto, em comunidade, em sociedade. Não é? O homem nunca pode se isolar totalmente. Até, sei lá, a gente pega as irmãs de clausura, ou você pega aqueles eremitas, né, lá do princípio da igreja, ainda há ali uma relação social, porque ele se isola para orar pelos outros, continua tendo uma relação um pouco diferente, né? A gente se relaciona com cada pessoa, em cada estado, em cada circunstância, em cada tipo de comunidade de uma forma diferente, não é? Mediante a nossa própria realidade de vida. Não é? Mas mesmo assim, mesmo aqueles que se isolam mais, ainda têm essa necessidade e esse dever dessa vida em sociedade, dessa vida em fraternidade. 402. Qual é a relação entre a pessoa e a sociedade? Princípio, sujeito e fim de todas as situações sociais é e deve ser a pessoa. Algumas sociedades, como a família e a comunidade civil, são necessárias a ela. São úteis também outras associações, tanto dentro das comunidades políticas como no plano internacional, no respeito do princípio de subsidiariedade. Entende aqui, quando a igreja ela coloca esses pontos a respeito de política, de sociedade, de comunidade, o que ela está querendo dizer para a gente? Ela está querendo dizer que existe um parâmetro moral, existe uma direção, sabe? Existe princípios morais que toda sociedade, seja macro, seja micro, ela precisa seguir, não é? O principal deles é essa relação com a pessoa, ou seja, a pessoa ela é sempre o centro, o foco, né, de qualquer sociedade, seja uma nação, seja uma família, não é? Os ideais de uma nação não são mais importantes do que os seus próprios cidadãos. Sabe, o nome de uma família não é mais importante do que as próprias pessoas que fazem parte daquela família. Ou seja, toda a organização dessas sociedades, dessas comunidades, precisa estar voltada para a pessoa. O bem da pessoa. O bem da pessoa. Que é o principal critério, assim, né?
E a igreja julga importante, né, que hajam diversos tipos de sociedade, de associações de pessoas, né, não só a família e a comunidade civil, que são essenciais, né, que são as primeiras assim que a gente se insere, mas diversos tipos de associações de pessoas que se juntam para interesses comuns, né, para colocar em prática. Isso é importante, isso faz parte da dinâmica da nossa vida, né? É algo saudável. E aí, no final do 402, ela fala desse princípio da subsidiariedade. E é o que pergunta o 403. O que indica o princípio da subsidiariedade? Esse princípio indica que uma sociedade de ordem superior não deve assumir a tarefa própria de uma sociedade de ordem inferior, privando-a das suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, né, muito claro disso. O Estado, o governo, né, nacional, ele deve zelar pelo bem de todas as pessoas que vivem naquela nação, ok? Mas existem Atribuições. atribuições que são próprias das sociedades menores, do próprio Estado, do município e aqui no caso da família, não é? Ou seja, é função da família, é atribuição da família transmitir, por exemplo, as questões morais, dar uma educação sexual para os filhos, definir, por exemplo, coisas assim, se o meu filho vai ou não ver televisão, se ele vai ou não ouvir tal música, a rotina, que hora ele vai acordar, né, quando que ele vai estudar, tudo isso são elementos próprios da família. O governo ele não pode, seria algo imoral, não é? O governo de alguma forma se sobrepor a essa realidade, tentar impor um padrão para todas as famílias. Não, você não pode ensinar para o seu filho que Deus criou o homem, porque o homem veio disso e daquilo. Entende? Não pode em hipótese nenhuma. Ele precisa respeitar essa estrutura menor, que é a base, né, de toda a sociedade. A sociedade ela vai ser formada por diversas famílias. E esse princípio, né, subsidiariedade, significa que os maiores, as associações maiores, né, as sociedades maiores vão sempre respeitar as menores associações e, inclusive, ajudá-las, muitas vezes. Porque a menor sempre vai ter mais contato direto, ela sempre vai saber lidar mais com aquela própria realidade dela. É uma atribuição dela. Né? Por isso a sociedade ela vai sendo dividida, né, em pequenas comunidades, maiores comunidades, até chegar a uma nação. Quando acontece, sei lá, igual o caso da pandemia, o governo nacional vai tomar suas atitudes, mas ali na linha de frente tá os municípios. Então são eles que vão ter o discernimento do que é melhor para aquela situação específica daquela cidade. Né? Então, o governo nacional ele apoia todas as ações, ele banca muita coisa, mas quem toma as decisões finais ali é o próprio município. O que abrir, o que fechar, quando fechar, como é que funciona, rodízio disso, daquilo, entende? Só para ilustrar aqui o que o catecismo está falando. 404. O que mais exige uma autêntica convivência humana? Exige respeitar a justiça, a justa hierarquia dos valores e subordinar as dimensões materiais e instintivas às interiores e espirituais. Em particular, onde o pecado perverte o clima social, é preciso fazer apelo à conversão dos corações e à graça de Deus, para obter mudanças sociais que estejam realmente a serviço de toda pessoa e da pessoa toda. A caridade que exige e nos torna capazes da prática da justiça é o maior mandamento social. Aqui a gente entra um pouco naquilo que a gente já falou outras vezes, né? Que existem elementos tão básicos da verdade que não precisam nem ser revelados, né? Já está dentro do coração do homem. Então, por exemplo, não matar, não roubar,
são elementos básicos que qualquer um poderia discernir por si mesmo, né? E ainda que eu esteja com vontade de matar, não é? Eu sei que isso é errado, né? Então, né? Eu não vou lá e vou cometer esse ato, ou eu não vou, enquanto sociedade, legalizar esse ato, a não ser que toda essa sociedade já tenha sido corrompida pelo pecado, né? É o que a gente vê hoje, né? Muitas vezes querendo passar por cima de verdades tão claras, como, por exemplo, o sexo, o gênero, não é? E inventar coisas simplesmente para poder responder a instintos, a impulsos, a desejos que são extremamente inferiores, não é? À realidade espiritual, à realidade intelectual. Então, né, uma sociedade ela deve caminhar sempre almejando, né, as questões mais elevadas. E isso deve ser a base para que ela forme as suas leis, para que uma família ela vá educar os seus filhos, ela vá criar a sua estrutura familiar. Agora, quando não há condição disso, aí realmente você precisa primeiro de um processo de conversão, né? A gente sempre fala muito disso, de muitas vezes existe um esforço gigantesco de em quem eu vou votar, como que eu vou fazer, achando que isso vai mudar alguma coisa da realidade do Brasil, quando um lado e outro, todo mundo está roubando, todo mundo só está pensando em si. O que esse povo precisa, na verdade, é de uma conversão. É de realmente almejar as coisas mais elevadas, parar de pensar só em si, sabe? E aí sim, aí você tem chance de alguma coisa acontecer. Enquanto ficar só aí nisso, quem que eu vou votar, acredito que não faz diferença nenhuma, né? Exatamente porque é um povo que está manchado pelo pecado. E aí o seu coração ele não consegue elevar as coisas mais altas, né? Ele vai sempre buscar uma satisfação própria, sabe, um bem próprio. E é isso que a gente vê, por exemplo, na política, né? Essa política partidária, né? A gente vê muito disso, infelizmente. E é interessante nesse ponto, quando fala que, que as mudanças sociais estejam realmente a serviço de toda pessoa e da pessoa toda. De toda pessoa, porque a gente tem que pensar, né, em todas as pessoas, não só nos mais favorecidos, mas também naqueles que não têm condições, naqueles que estão desamparados, naqueles que são esquecidos, né, que estão nas periferias, tanto periferias literalmente, né, geográficas, quanto aquelas periferias, como o Papa fala, existenciais. Então, as mudanças têm que estar a serviço de todas as pessoas e da pessoa toda. Ou seja, a gente cada sociedade vai trabalhar com as pessoas daquela própria sociedade. Sim. E pode sim estender até outras, né, outras realidades, outras micro-sociedades, por exemplo, a família. Qualquer mudança que você vai pensar na família, você precisa pensar em todas as pessoas da família. Né? Muitas vezes acontece de, era só o casal, 3, 4, 5 anos casados, de repente vem um bebê. Aí a mãe, sem refletir muito, ela muda toda a estrutura da família, volta sua atenção só para a criança e fica ali e quase que abandona o marido. Ou seja, foram mudanças que beneficiaram talvez o bebê, mas ela própria e o marido não estão se beneficiando com essas mudanças. Né? Então você tem que pensar sempre em todas as pessoas. Todas as pessoas. Né? Em qualquer tipo de sociedade. E também que mudanças que beneficiem a pessoa toda. Ou seja, a gente não é só material. A gente não tem só uma dimensão corporal, física. A gente tem alma, a gente tem necessidades espirituais, a gente tem necessidade do bem, a gente tem necessidades da beleza, a gente tem necessidade da verdade. E tudo isso tem que ser levado em conta, né? Que muitas vezes se fazem mudanças, seja a nível de sociedade maiores, ou mesmo dentro da família, que só levam em conta a dimensão biológica de uma pessoa, a dimensão material. Quando, na verdade, é preciso pensar no todo. Nós somos um todo, nós somos corpo e alma, com necessidades. Então, isso tem que ser levado em conta, né? É isso que está apontando aqui esse número também do compêndio. Por exemplo, uma mudança de emprego do pai. Às vezes pode beneficiar materialmente, você vai ter um bem-estar melhor, você vai poder ter um status melhor, você vai poder ter um carro melhor.
Só que será que isso vai beneficiar o convívio familiar, né? Às vezes vai implicar uma mudança de cidade. Será que isso vai ser bom para vocês? Então, assim, tudo isso, a gente está dando um exemplo aqui a nível de família, né, numa sociedade menor. Mas isso em âmbitos de qualquer tipo de sociedade, né? Quando você vai fazer uma mudança, tem que ter em consideração Todas as pessoas todas e as a pessoa dimensões, toda. né? Todas as dimensões, não somente um ponto, né? A participação na vida social, 405. Sobre o que se fundamenta a autoridade na sociedade? Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade legítima que assegure a ordem e contribua para a realização do bem comum. Essa autoridade encontra o próprio fundamento na natureza humana, porque corresponde à ordem estabelecida por Deus. Isso aqui é bem simples, né, Deus gente? quis hierarquia, né? A hierarquia já existe desde sempre. Dentro da própria existência de Deus, que é a Trindade, existe uma hierarquia. Não é? E quando Deus ele cria o mundo, ele cria as coisas, ele cria de forma hierárquica, né? Então, para a coisa funcionar, tem que ter uma autoridade. A família é assim, o governo é assim, tudo é assim. Todo tipo de sociedade você precisa de uma autoridade. Essa autoridade é dada por Deus, ela vem de Deus, mas ela só vai ser bem exercida quando ela está a serviço dos outros e não a É, serviço de si mesmo, exatamente o né? 406. Quando a autoridade é exercida de modo legítimo? A autoridade é exercida de modo legítimo quando age para o bem comum e, para o conseguir, usa meios moralmente ilícitos. Por isso, os regimes políticos devem ser determinados pela livre decisão dos cidadãos e devem respeitar o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens. As leis injustas e as medidas contrárias à ordem moral não são obrigatórias para as consciências. Então, existe aqui um parâmetro, né? Deus deseja que exista uma autoridade a assegurar o bem comum, a contribuir na ordem das coisas. É necessário isso. Mas, para que ela seja bem exercida, né, ela tem que, primeiro, estar realmente a serviço do bem comum, e estar dentro, digamos assim, de um Estado de Direito, que é o quê? Que a lei ela vai ser realmente o que dita as regras, e não a vontade arbitrária de uma pessoa. Né? Ah, me deu na telha de fazer isso e eu faço, não tem ninguém que me impeça. Isso não é uma forma legítima de se governar, de se reger Como a as gente tem coisas. visto Né? acontecer, não é na Sim, nossa em nação, muitas, tanto né? na nossa nação, em algumas esferas, quanto em alguns outros países que têm, de Passando por fato, cima da né, Constituição e colocando ditaduras, ali a sua enfim. própria ideologia, forçando as coisas, né? Ou seja, a pessoa, né, que exerce uma autoridade, ela está se colocando acima da lei. E aí, É, quando ela se coloca acima, por exemplo, da Constituição, que é o que garante o direito a todo cidadão, não é? Ela já não está usando a lei para todos, ela já não está usando essa autoridade para servir a todos, mas para servir a um pequeno grupo e principalmente servir a ela mesma. e ainda fala nesse ponto, um ponto bem interessante, que é quando existe uma lei, que aí a gente está dizendo, a lei tem que governar, né? Tem que, digamos assim, ditar a situação. Mas se por acaso se faz uma lei injusta, a gente não está obrigado, a nossa consciência, a seguir aquela lei. Porque a partir do Não é momento um pecado. Eu que cometer um aquela crime. lei, né, vai contra a ordem moral, por exemplo, se estabelecesse, sei lá, vamos um exemplo bem assim radical. Ah, não pode mais ter mais que 2 filhos no Nossa, eu estava Brasil. pensando exatamente nesse exemplo. Acho que isso já aconteceu até na China uma época, né? Não pode ter mais de 2 filhos no Brasil. Se você engravidar do terceiro, você tem que abortar. É lei. Você está obrigado, na sua consciência, a seguir essa lei? Claro que não, porque ela é totalmente iníqua, ela é totalmente injusta. Então, você está liberado, como diz São Pedro, né? Antes obedecer a Deus que aos Faz homens, até bem não obedecer. né? Antes, o nosso dever é obedecer a Deus. Se existe uma lei, como existia na igreja primitiva, né? Ah, é lei você adorar o imperador. Aí você vai fazer? Claro que não, porque é uma lei iníqua, é uma lei injusta. Ela não obriga a sua consciência, né? Então, há de se fazer essa diferenciação.
407. O que é o bem comum? Por bem comum se entende o conjunto das condições de vida social que permitem aos grupos e aos indivíduos realizar a própria perfeição. É muito bonito isso, né? O que é o bem comum? Ele não é só uma questão de um bem-estar, sabe? De ter as coisas. Mas ele é um conjunto de condições de vida que permitem as pessoas, né, realizarem a própria perfeição. Ou seja, você garante que elas tenham de fato um ambiente, né, seguro, com saúde, com um bem-estar completo, digamos assim, para que elas possam se aperfeiçoar, para que elas possam agir para o bem. Né? Esse é o bem comum. É um estado de condições que você dá para a pessoa fazer o bem, né? Para os indivíduos se desenvolverem nas suas profissões, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, ok? 408. O que inclui o bem comum? Está destrinchando a 407. O bem comum inclui o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa, o desenvolvimento dos bens espirituais e temporais das pessoas e da sociedade, a paz e a segurança de todos. É aquilo que a gente estava falando, né? O bem comum, quando ele está instaurado, digamos assim, ele respeita e promove os direitos fundamentais da pessoa. Aquelas coisas básicas, aquelas condições básicas de vida, para as pessoas terem uma vida digna. O desenvolvimento dos bens espirituais e temporais das pessoas, ou seja, liberdade religiosa, boas condições de trabalho, vida digna, a paz e a segurança de todos, que é outro fator importante, né? O combate à violência, sistemas eficazes, né, que garantam a segurança, tudo isso faz parte do bem comum, da questão do bem comum. 409. Onde se realiza de maneira mais importante o bem comum? A realização mais completa do bem comum está nas comunidades políticas, que defendem e promovem o bem dos cidadãos e dos organismos intermediários, sem esquecer o bem universal da família humana. Isso aqui, gente, é o básico, né? Que, infelizmente, a gente está um pouco desiludido, né? Em relação à política, mas o lugar por excelência, onde as pessoas deveriam ter uma grande caridade para com as outras e pensar sempre nesse bem comum, é a política. É o lugar por excelência, que deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, por causa do pecado, as pessoas que deveriam zelar pelo bem comum estão muito mais focadas, muitas vezes, no seu próprio bem, no bem individual, no egoísmo. A política existe para isso, né? A política, ela existe, né, exatamente para promover o bem comum. Agora, quando isso é corrompido, né, quando os corações estão corrompidos, isso se inverte, né? E ao invés da política trabalhar para o bem comum, ou seja, de todas as pessoas, da pessoa toda, os políticos passam a trabalhar pelo próprio eu. E isso é uma perversão, né, do que deveria ser a política. E por isso que é tão triste e é tão escandaloso todas essas mazelas que nós vemos no meio político. Porque são as pessoas que deveriam estar ali exatamente para cuidar das outras, para esquecer um pouco de si em prol das outras. Deveria ser uma tarefa realmente de caridade, né? Então, por isso que a gente tem que rezar realmente pelas autoridades, pelos políticos, porque é necessário, de fato, uma conversão radical do coração, né? E eles serão cobrados por Deus a respeito disso. Eu, particularmente, aqui já é uma coisa pessoal, né? Eu gosto muito daquelas estruturas de governo aonde a pessoa ela não se torna um profissional, né? Ela não se torna um profissional. A gente tem alguns países onde um vereador, um deputado, eles nem salário não têm. Né? Eles continuam com a sua vida trabalhando e depois do expediente vai lá para participar das assembleias, das reuniões. É tipo quase igual síndico de bairro, de condomínio. O governo ele age dessa forma. Ou seja, a pessoa está ali realmente porque ela tem um interesse, né, que não é pessoal. Às vezes pode ser um interesse ideológico, tudo isso, beleza. Tá, mas pelo menos essa parte do
Vou ganhar um dinheiro, vou conseguir ter como facilitar coisas para ganhar um dinheiro ainda maior, vou conseguir beneficiar várias pessoas da minha família. Né? Isso você não tem. Isso você não tem, entendeu? É Eu uma forma particularmente gosto muito seria disso, uma forma de filtrar, de né, essa filtrar um pouco. corrupção um pouco. Mas, enfim. 410. Como o homem participa da realização do bem comum? Todo homem, segundo o lugar e o papel que ocupa, participa da promoção do bem comum, respeitando as leis justas e se encarregando dos setores de que tem responsabilidade pessoal, como o cuidado da própria família e o empenho no próprio trabalho. Os cidadãos, além disso, quanto possível, devem tomar parte ativa na vida pública. Então, aí aqui está dizendo, né? A Muito política importante. tem a primazia de zelar pelo bem comum, mas todo mundo, todo homem, Mas a política ela é feita né? de homens, né? Então cada Exato, homem, na sua própria na sua função, esfera, vai né? exercer. E existe aqui uma hierarquia, né? Ou seja, primeiro eu faço aquilo que está na minha esfera, ou seja, né? Eu Minha sou um filho, família, eu vou exercer ali como um filho. Eu sou um empregado, como um empregado. Eu sou um patrão, eu exerço isso, essa construção do bem comum como um patrão. Eu sou um pai. Agora, eu não posso querer, por exemplo, eu sou um pai, eu tenho responsabilidades com a minha família. Agora, eu estou tão vidrado na questão de política, 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 que eu quero quase que governar a minha cidade através do Facebook. E eu estou esquecendo dos meus próprios afazeres com a minha família. Eu tô, sabe, eu não estou criando, exercendo nada do bem comum, porque eu não estou conseguindo ter uma hierarquia aqui as de prioridades, né? eu preciso ter isso, então eu preciso tomar consciência. Onde eu estou? Quais são os meus encargos? Quais são as minhas funções? Né? Aquilo que foi atribuído diretamente a mim, por Deus. Eu tenho autoridade em algum lugar, então eu preciso, primeiramente, exercer essa autoridade, não é? A serviço de todos e de toda a pessoa, né? Ali onde eu fui colocado. É, Depois, legal, se eu puder ter um engajamento daqui, dali, não é? Criar, né, outros tipos de comunidades paralelas para poder discutir assuntos, beleza, beleza, mas primeiro você tem que exercer a sua própria função. isso vai muito ao encontro da espiritualidade, né, de São José Maria Escrivá, que ele falava sobre santificar o ordinário, né, santificar as realidades da nossa vida. Isso torna o mundo um mundo melhor. Quando você é um bom pai, quando você é um bom profissional, quando você exerce realmente com virtude, né, com amor as suas funções cotidianas, não é nada extraordinário, mas realmente o cotidiano da sua vida, você torna o mundo realmente, né, a partir daquele pequeno, mas se cada um fizer de fato a sua parte, imagina se todo mundo, né, tivesse boa vontade, tivesse profissionalismo nas coisas, tivesse caridade no trato com os outros, na família, no trabalho, como que o mundo não ia ser outro? Né? Como que o mundo não ia ser diferente? Porque muitas vezes as estruturas da sociedade estão ruindo por falta de virtude de cada um dos indivíduos, né? Que vem, tá todo mundo fazendo desse jeito, tá todo mundo corrompido, então eu também vou agir assim, né? Eu vou ser só mais um que vou agir assim. E isso está errado, né? É uma mentalidade errada. A gente tem que começar a zelar pelo bem comum dentro da nossa realidade. Então vamos lá, 411, a justiça social. Como a sociedade garante a justiça social? A sociedade garante a justiça social quando respeita a dignidade e os direitos da pessoa, fim próprio da mesma sociedade. Além disso, a sociedade persegue a justiça social, que está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade, quando fornece as condições que permitam às associações e aos indivíduos conseguir aquilo a que têm direito. A justiça social é exatamente quando, né, buscando o bem comum e exercendo bem a autoridade, a sociedade fornece condições, né, que permite tanto as associações quanto aos indivíduos conseguirem aquilo a que eles têm direito. Ou seja, uma justiça, né? Lhes é de Exatamente. direito tal coisa. E Então,
no- novamente, a todas as pessoas, como por exemplo, um assunto que já está em pauta há muitos anos, a questão do aborto. Não é? Qual é o maior direito da pessoa humana? É o direito à vida. É o direito à vida. A Constituição garante esse direito desde a concepção. Não é? Porém, por uma série de fatores, de ideologias, de movimentos, de tudo isso, você começa a tirar o direito de uns para dar alguns direitos a outros. Ou seja, o direito de escolher da mulher, não é? Está dando o direito de matar uma outra vida. Entende? Porque a mulher quer ter o direito de escolher, é de fato um direito dela de escolher. Ela tem que ter o direito de escolher se ela quer ser mãe ou não. Não é se ela quer ter um filho naquele momento ou não. É um direito dela? É um direito dela. Porém, você não pode usar de meios que agridam o direito das outras pessoas. E principalmente um direito que é muito maior. O direito à vida é muito maior do que o direito de escolher se você quer ser mãe ou não. Ou seja, cabe à sociedade, cabe ao governo, por exemplo, buscar meios para que esses dois direitos sejam é, 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 preservados, ou seja, a mulher ela precisa ter uma educação sexual, ela precisa ter, né, todo o aparato para que ela possa de fato escolher, sem que ela precise tirar a vida de uma outra pessoa, né? Porque a vida é um direito que precisa ser resguardado, não é? Agora, isso não vai haver uma justiça social se, né, outras pessoas estão perdendo o direito à vida, né? Para que algumas possam ter um direito de escolha. Isso, aqui não é justiça social. A justiça é quando todos conseguem ter direito, né? Quando todos conseguem ter acesso àquilo que lhe é de direito. Aqui há justiça. Aqui há justiça. Sobre o que se fundamenta a igualdade entre os homens. 412. Todos os homens gozam de igual dignidade e direitos fundamentais, porquanto criados à imagem do único Deus e dotados de uma mesma alma racional. Têm a mesma natureza e origem e são chamados em Cristo o único Salvador, a mesma bem-aventurança divina. É muito bonito, né? Que o fundamento da igualdade entre os homens é porque todos os homens são criados por Deus. Todos os homens são criados em igual dignidade. Né? Aqui não se tem castas, digamos assim, pessoas de valor superior ou inferior. Né? Nesse caso do aborto, quando eu estava falando, é exatamente isso. Né? Você não pode considerar só porque ele está a num vida, processo né, anterior de do formação nascituro como uma vida inferior, de segunda categoria. Não, é uma vida que tem dignidade, né? Tem igualdade de receber, né, esses direitos fundamentais. 413. Como avaliar as desigualdades entre os homens? Há iníquas desigualdades econômicas e sociais que atingem milhões de seres humanos. Elas estão em contraste com o Evangelho. São contrárias à justiça, à dignidade das pessoas, à paz. Mas há também diferenças entre os homens causadas por vários fatores que fazem parte do plano de Deus. Com efeito, ele quer que cada qual receba dos outros aquilo de que tem necessidade, e que aqueles que têm talentos particulares os partilhem com os outros. Essas diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha, e motivam as culturas a mútuos enriquecimentos. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque o compêndio, que reflete aqui o catecismo, ele diferencia dois tipos de desigualdades, né? Uma são as desigualdades iníquas, ou seja, as desigualdades realmente ruins, imorais, que vão contra a dignidade das pessoas, vão contra a paz, vão contra os direitos de cada pessoa. Por exemplo, essas desigualdades absurdas que nós vemos, financeiras, de que no mesmo mundo você, famílias com PIB maior do que um país e outras famílias vivendo na miséria. Vivendo no lixo, isso não é uma desigualdade legal, não isso é uma desigualdade iníqua, é um escândalo isso, né? É um escândalo em pleno século XXI que a gente está,
isso ainda existir, né? Ter pessoas que não têm o mínimo do mínimo do mínimo para sua subsistência, para sua sobrevivência. Isso é uma desigualdade a ser combatida, sem dúvida nenhuma. Mas não é por isso, né, que o catecismo ele ensine que não possa haver nenhum tipo de desigualdade. Até Todo mundo. porque somos seres Isso é únicos. impossível, Cada né? ser humano é único, então cada ser humano é diferente do outro, né? E essa diferença, né, naturalmente, ela vai gerar algumas vantagens e algumas desvantagens para cada pessoa individualmente. Então não há problema, essencialmente, em uma pessoa ganhar um pouco mais, outra pessoa ganhar um pouco menos, De uma pessoa ter um pouco mais né? de conhecimento, o outro menos. Isso não é Uma pessoa ser mais problema, bonita, a outra feia. né? Não é São problema nenhum. desigualdades saudáveis, que podem até mesmo estimular que uma ajude a outra, né? Uma que tem mais dinheiro pode ajudar a que tem um pouco menos. Não é que a que tem um pouco menos a gente esteja dizendo que ela vai viver na miséria. Não é isso, porque isso é ruim, né? Ninguém deveria viver na miséria, né? Na pobreza extrema. Mas que um ganhe mais e o outro ganhe menos em condições dignas, ok, não há problema. Isso pode estimular a um ajudar o outro, né? Se eu ganho mais, eu posso ajudar o que ganha menos. Se eu tenho mais conhecimento, eu posso partilhar o meu conhecimento. Se eu sei uma técnica que uma pessoa não sabe, eu posso ensinar essa técnica para pessoas aprenderem. E assim por diante. E assim a gente é estimulado a cooperar uns com os outros. Então, é uma desigualdade ótima, é uma desigualdade querida por Deus, porque Ele nos fez E que faz a sociedade diferentes, funcionar, né? né? É exatamente assim que as coisas funcionam, né? O meu carro estragou, a gente vai levar num mecânico, porque ele tem o conhecimento que eu não tenho. A gente se complementa, né? Na sociedade, na vida fraterna, na convivência. É assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente precisa de diferenciar. Não é toda e qualquer desigualdade que tem que ser eliminada, porque se isso acontecer, a gente vai virar robô, né? Vai virar todo mundo uma linha de produção e acabou. E não é assim, né? Mas as desigualdades iníquas, vergonhosas que existem, essas sim, a gente tem que lutar dentro da nossa possibilidade para que elas sejam amenizadas, cada vez mais amenizadas, ok? 414. Como se exprime a solidariedade humana? A solidariedade que brota da fraternidade humana e cristã exprime-se, em primeiro lugar, na justa divisão dos bens, na justa remuneração do trabalho e no esforço por uma ordem social mais justa. A virtude da solidariedade realiza também a partilha dos bens espirituais da fé, ainda mais importante que os materiais. Era o que a gente estava falando. Se cada um fizer a sua parte, dentro da sua possibilidade, né, a gente exerce ali a solidariedade. E pensando em ajudar o outro, se dispondo a isso, né? É, nem sempre só por interesse, sabe? Só porque o que eu vou ganhar com isso? Não, não, né? A solidariedade ela ultrapassa essa barreira do interesse próprio. Ele realmente vai de encontro ao outro, né? Alguém que se disponibiliza a ensinar, alguém que se disponibiliza a dividir um pouco daquilo que tem, não é? Sem querer ganhar nada em troca. Né? Isso é a solidariedade, que é um fruto do amor ao próximo, né? Que é a nossa meta enquanto pessoas, não é? Ou seja, Deus ele é trino e ele cria o homem à sua imagem, ou seja, ele cria o homem para ser comunidade, ele cria o homem para amar o outro, né? Isso é, é, de forma mais intensa, de forma mais extrema, dentro do sacramento do matrimônio, dentro de um voto religioso ou coisas assim, mas também tem, não é, toda a questão mais ordinária, né? Do dia a Do dia. amor ao próximo, que é eu vou amar realmente o próximo, eu vou ajudar, eu vou me consumir dentro da medida correta, entendeu? Pelo outro. Isso implica, né, dividir um pouco do que eu tenho, né, ou às vezes muito do que eu tenho, gastar o meu tempo, né, ensinando o outro, rezando pelo outro, todas essas coisas. São as obras de misericórdia, né? Corporais e espirituais. Gente, a palavra-chave de hoje é justiça.
tá bom? Justiça. Agora, a gente vai entrar no capítulo 3º, que trata da salvação de Deus, a lei e a graça, tá? A lei moral, 415. O que é a lei moral? A lei moral é obra da sabedoria divina. Prescreve ao homem os caminhos, as normas de conduta que levam à bem-aventurança prometida e estabelecem os caminhos que afastam de Deus. A lei moral, gente, ela é exatamente uma obra da sabedoria divina. Deus, na sua infinita sabedoria, estabelece uma lei, uma norma, que é como um mapa. É como exatamente um guia que vai indicar para nós os caminhos para se chegar à bem-aventurança, como fala aqui, né? Para se chegar ao céu. Então você tem caminhos, você tem estradas que vão te conduzir até lá, e você tem caminhos que vão te afastar de lá. Essa é a lei moral. Então, observando, né, a observância dessa lei é que vai nos permitir um dia essa chegada, né? Esse término da nossa caminhada no céu. Ou seja, né, a lei moral é simplesmente existe um certo e um errado. Existe algo que vai me tornar mais perfeito, existe algo que vai me tornar mais imperfeito, não é? Existem atos, ações que eu tomo que vão me afastar da comunhão com Deus e da minha essência, não é? E existem ações, pensamentos, existem caminhos que eu vou trilhar que vai me aproximar mais de Deus. Basicamente isso, a lei moral. 416. Em que consiste a lei moral natural? A lei natural, inscrita pelo Criador no coração de todo homem, consiste numa participação da sabedoria e da bondade de Deus, e exprime o sentido moral originário que permite ao homem discernir por meio da razão o bem e o mal. Ela é universal e imutável e proporciona a base dos deveres e dos direitos fundamentais da pessoa, bem como da comunidade humana e da própria lei civil. Muito interessante isso, né? Existe uma lei natural, uma lei que Deus imprimiu no coração de cada homem e de todo homem. Natural não significa que ele é fruto da própria natureza. Não, ele é fruto de Deus. É Deus que coloca no coração do homem. Mas ele coloca de forma natural, ou seja, não precisa de uma revelação extraordinária, de Deus surgir nas nuvens e falar. Aquilo já está no coração, já nasce no coração de todo homem essa realidade. Ou seja, qualquer homem que nasceu em qualquer época, né, no mundo, se não foi corrompido pelo pecado, se o seu pensamento, o seu raciocínio não foi corrompido pelo pecado, ele consegue chegar à conclusão de que matar é ruim, de que adulterar é ruim, de que roubar é ruim. Entende? Ele consegue chegar a uma conclusão de que ele deve amar o seu próximo. Então, essa lei natural, que é como se fosse a lei mais primária, né, mais primitiva forma de lei, ela é a base, ela é o que dá o fundamento de toda lei, até da lei civil mesmo. Então, é realmente o básico, né? 417. Essa lei é percebida por todos? Por causa do pecado, a lei natural nem sempre e nem por todos é percebida igualmente, de modo claro e imediato. Aí tem uma frase de Santo Agostinho. Por isso Deus escreveu nas tábuas da lei o que os homens não conseguiam ler em seus corações. Para dizer que Deus só precisou realmente, tão claramente, escrever as tábuas da lei de Moisés para deixar mais claro impossível qual era já a lei natural que estava no coração dos homens. Mas que muitas vezes os homens, por causa do pecado, não conseguem perceber essa lei com um discernimento tão claro, né, e tão imediato. Então Deus, ele se utilizou, a gente vai ver mais para frente, né, daqui a pouquinho, da lei primeira que ele deu a Moisés, para deixar assim o preto do branco, para não ter como ter dúvidas de que aquela era a lei. 418. Qual é a relação? É quase que assim, olha só. Você tem aqui um corredor na sua frente, né? E a sua meta é chegar naquela porta. Se você está com uma visão clara, é simples, você vai pegar e você vai andar.
até lá, ok? Sem dificuldade nenhuma. Agora, se apaga todas as luzes e fala, chega até aquela porta. Você não faz nem ideia de onde que é a porta. Por quê? Tá tudo escuro. Então Deus ele precisa meio que colocar uma luzinha, uma indicação para mostrar ali é a porta, meu filho, porque o teu coração tá tão duro, tá tão corrompido, o coração da humanidade, né? Que ele já não consegue enxergar aquilo que é o básico, O que é o óbvio. beabá, o óbvio. Vai pra Ou frente, seja, mas ele não consegue. Ele vai pro lado, ele bate a cabeça. E é assim mesmo, né? E aí, 418. Qual é a relação entre a lei natural, a do coração, né? E a lei antiga? A lei antiga aqui é aquela lei que foi dada a Moisés, né? os 10 Os mandamentos. 10 mandamentos, tá? A lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. Ela exprime muitas verdades que são naturalmente acessíveis à razão e que se encontram assim afirmadas e autenticadas nas alianças da salvação. As suas prescrições morais, que se resumem nos 10 mandamentos do Decálogo, assentam as bases da vocação do homem, proíbem o que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescrevem o que lhe é essencial. É aquilo que a gente estava falando. A lei antiga, os 10 mandamentos, eles só tornam claríssimo aquelas verdades que são naturalmente acessíveis pela razão. Né? Deus não precisaria, entre Ainda não tem aspas, nada de super elevado ali. dizer assim, não matar. Cara, é o básico não matar. Não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, é elementar. Só que, por causa do pecado, o homem se animalizou, né? E muitas vezes age como um animal, ou até pior que os animais. Então Deus precisou fazer esse primeiro estágio, prestem atenção. Existe Primeiro uma lei estágio. revelada, existe uma lei inscrita, que é a lei natural, que já está no coração, mas existe uma lei revelada por Deus. E o primeiro estágio foi essa lei antiga, dada a Moisés. Que é basicamente a lei natural. Só que revelada. Praticamente. Mas assim, como dizer assim, vou escrever, vou Vou ditar, desenhar. vou Vou desenhar. desenhar. Então tá entendendo? Vou É desenhar. basicamente isso. 419. Como se situa a lei antiga no plano da salvação? A lei antiga permite conhecer muitas verdades acessíveis à razão, indica o que se deve ou não se deve fazer e, sobretudo, como faz um sábio pedagogo, prepara e dispõe à conversão e ao acolhimento do Evangelho. Todavia, mesmo sendo santa, espiritual e boa, a lei antiga é ainda imperfeita, pois não dá por si mesma a força e a graça do Espírito para observá-la. Ou seja, essa lei antiga, assim como tudo ali no contexto do Antigo Testamento, ela prepara e dispõe as pessoas, né, para a conversão e o acolhimento do É Evangelho. pedagógico. É É pedagogia. É pedagogia. um primeiro estágio, é uma primeira fase, é o básico. E é assim também na nossa vida espiritual. Né? Até mesmo agora, que a gente já tem toda a lei revelada, tudo já, é assim que acontece. Quando a gente passa por um processo de conversão verdadeira, a primeira coisa que a gente tem que focar é o quê? Obedecer os 10 mandamentos. Se você não obedece os 10 mandamentos, você não está nem no primário, entendeu? Porque é o estágio inicial. Depois você vai pensar em outras situações da sua vida espiritual, da sua vida de fé, que vão sendo conquistadas no processo, aos poucos, né? Até chegar lá aos grandes santos, que foram lá, né, para as moradas espirituais interiores de caridade abrasada para com Deus. Aí sim. Agora, a primeira fase, digamos assim, se fosse um videogame, né, da santidade, a primeira fase é não pecar contra os 10 mandamentos. Porque isso, o que acontece? Ele te dispõe para a vida com Deus. Te Né? prepara para Sim, coisas mais elementar. elevadas. Porque ele te mantém no estado de graça. Ele te mantém unido a Deus. Quando você obedece os 10 mandamentos, você está unido com Deus, você está ligado com Deus. Né? E aí, a partir daí, as coisas vão se desenvolvendo, né, na nossa vida espiritual.
Mas aí fala, né, que apesar de ser santa, espiritual e boa essa primeira lei, ela ainda era imperfeita, pois ela por si mesma não dá a força e a graça do Espírito para observá-la. Então a gente vai ver na próxima pergunta, é a contraposição com a nova lei, né? Não uma contraposição, mas a diferença entre a lei antiga e a nova lei. O que é a nova lei, ou lei evangélica? A nova lei ou lei evangélica, proclamada e realizada por Cristo, é a plenitude e o cumprimento da lei divina, natural e revelada. Está resumida no mandamento de amar a Deus e ao próximo, e de nos amar como Cristo nos amou. É também uma realidade interior ao homem, a graça do Espírito Santo que torna possível esse amor. É a lei da liberdade, porque leva a agir espontaneamente sob o impulso do amor. São Tomás de Aquino. A nova lei é principalmente a própria graça do Espírito Santo, que é dada aos que creem em Cristo. Cara, isso aqui daria um encontro inteiro para falar disso. Porque entende que a lei antiga e até a visão do povo, e isso foi proposital, né? Deus, ele quis assim, mas o povo vacilou muito também, né? Era uma coisa muito assim, né? A gente vê muito exemplo no Evangelho de, por exemplo, guardar o sábado, né? Que está no Evangelho. Cara, guardar o sábado. Então, você não vai raciocinar a respeito daquilo e nem vai buscar uma profundidade daquilo. Você vai simplesmente guardar o sábado, ou seja, você não vai fazer absolutamente nada a não ser prestar culto a Deus. Qualquer coisa que você faça além disso é imoral, ainda que seja uma realidade mais elevada, né? Como, por exemplo, salvar a vida de uma pessoa, né? Você tinha essa mentalidade, entende? Muito restritiva, sentido, né? sabe? Muito. É. Aí chega a ser farisaica, né? Que se chama, ou seja, você está preso simplesmente Na lei a pela lei. rúbricas, a lei pela lei, né? Só que nós, além de racional, né? Ou seja, né? A gente tem um intelecto, a gente também tem uma alma, a gente também é um ser espiritual e nós somos chamados a realidades mais elevadas, ou seja, aqui é que entra a questão da nova lei, não é? Que é o Evangelho, que é a boa nova de Jesus, né? Que é esse amor que vai além da superfície, além do mandamento, além de uma obrigação, não É é? quando Jesus fala assim: se alguém te pede para caminhar 1 quilômetro, Caminha caminha dois. 2. Se alguém te pede um negócio, dá o negócio, dá outro negócio. Eu não lembro a Se alguém te palavra. der um tapa, dá a outra face. Há mais inimigos. E uma série de São coisas, coisas né? absurdas se você vai olhar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, dá sua vida pelo outro. Morre pelo outro. É isso que ele está falando, né? E quando as O homem lá pessoas, né? que era rico lá, né, que já vivia os mandamentos. Sim, o Primeiro Jesus jovem ele rico. vai falar o quê, né? Mas que não era jovem, né? Eu acho É, que ele era velho porque ele vivia as coisas desde a sua juventude. Ou seja, é, 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 ele vai perguntar a Jesus, né? O que ele deve fazer? O que Jesus fala primeiramente? Vive os mandamentos. é o primeiro Aí ele, estágio. beleza, mas isso eu já faço. Ok. Então agora está na hora do segundo estágio, que é o quê? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. E aí me segue. E aí ele já não conseguiu fazer. Por quê? Porque era um passo mais radical. Era um passo espiritual. Era algo que, Exigia, né? pela norma, pela lei, pela rúbrica, eu não tenho obrigação nenhuma de dar aquilo que é meu para os outros. Mas é um amor maior que me invade, sabe? E é por isso que vai falar que a nova lei é a lei da liberdade. Eu não preciso seguir a rúbrica, eu preciso seguir, sabe, A a caridade é a lei. caridade, o amor de Deus. Ele é o pleno cumprimento da lei, ainda que muitas vezes vá contra alguma coisa da lei antiga, porque a lei antiga é imperfeita. Como, Pois por é. exemplo, essa questão do sábado, né? Quantas vezes Jesus não curou no sábado e foi acusado porque ele estava curando no sábado? Ou seja, Jesus curou por quê? Porque muito amou. E o amor, ele é o pleno cumprimento da lei. Ou seja, se a lei, a rúbrica, aquela coisa específica, né, ela não é pautada no amor, essa lei ela foi mal interpretada.
o amar a Deus sobre todas as coisas, ou guardar o sábado, né? Se ele vai de encontro com aquilo que é próprio do amor, da caridade, da fraternidade, ele está sendo mal interpretado. Dando um exemplo bem assim, grotesco, é como se a gente, sei lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí, então, se alguém vem e faz uma blasfêmia contra Deus, eu vou lá e dou um tiro nessa pessoa? Claro que não, né? Porque isso vai contra a caridade, entende? Santo Agostinho tem uma frase que ele fala assim: ama e faça o que quiseres. Bem radical, né? A princípio, ela parece meio doida, né? Mas ela não tem nada de doida. Porque o Nada. pecado dentro da gente já vai levar isso para uma libertinagem. Tipo, então ou seja, faz, se eu né? quero pecado, entendeu? Então eu faço tudo da então, que eu telha, amo. porque, né? Não. Todas as formas de amor são aceitáveis. Santo Agostinho, ele foi muito feliz nessa frase. Por quê? Quando você realmente ama com caridade, que é caridade espiritual, que é a Esse graça, amor gratuito, é o a Espírito própria Santo graça. agindo em você, o amor é o Espírito Santo, é o dom de Deus agindo em você, você jamais vai, digamos assim, Querer o mal, querer o pecado, pecar. querer... Você não vai desrespeitar os mandamentos, você não vai desagradar a Deus. Você vai sempre agir corretamente. Ou seja, né? interpretando a frase de Santo Agostinho, ele está falando, se de fato você verdadeiramente ama, você sempre vai querer o bem. Exato. Sempre vai querer o bem. O amor verdadeiro, o Espírito Santo, a graça agindo em você, jamais vai te levar para o pecado. Vai sempre te levar para a obediência, para a fé, para a humildade, para a caridade. E isso vai cada vez numa escala maior. Assim foi a vida dos santos. Né? Quando a gente vê as radicalidades que os santos viviam, exatamente por isso. Porque eles foram crescendo, eles foram galgando. Eles começaram obedecendo os 10 mandamentos. Ok, é o básico. Né? Você é um bebezinho ainda, se você está nessa fase. Ok, sem problema nenhum, beleza. Agora, conforme você vai evoluindo, digamos assim, espiritualmente, crescendo na intimidade com Deus, ele vai te convidar a mais, como foi com esse homem rico, né? Jesus vai te convidar a renúncias maiores, vai te convidar a caridade maior, vai te convidar a humildade maior, e aí vai dar sua correspondência, né? E assim foi a vida dos santos, ok? Eles deram mais. Eles e aí vão Jesus pede mais. viver a passagem de renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E isso desemboca muitas vezes e Jesus falando que os santos, né, que viriam, fariam coisas ainda maiores que ele fez. Por quê? Porque é o Espírito Santo, essa graça, essa nova lei, que não é escrita nas tábuas de pedra, mas é escrita no coração, é a graça do Espírito Santo agindo mesmo, realmente no nosso coração. E isso nos dá uma liberdade absurda. E aí, como é uma lei escrita, uma lei determinada, ela precisa ser para todos. Agora, uma lei escrita pelo próprio Espírito Santo no coração, ela pode ser individual, ou seja, eu sou chamado a uma coisa, a atos próprios, né, que o Espírito me conduz, me chama, me convida a fazer, né? Então, por exemplo, não foi a todo mundo que Jesus ele falou, né? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Não, ele conviveu com um monte de gente rica e foi só para ele que ele falou aquilo, ou seja, era algo pessoal, particular, um chamado que aquela pessoa tinha, né? E cada um vai ter o seu próprio chamado, cada um vai ter, não é? Essas sutilezas, esses detalhes do caminho que o Espírito vai só pensar convidar. Realmente na vida dos santos que a gente tem isso muito bem ilustrado. Quantos e quantos santos nós temos tão diferentes um do outro? Uma Madre Teresa que vai cuidar dos feridos, dos pobres, dos doentes, dos leprosos e tal. No São Francisco de Assis. Existe também, sei lá, um Papa João Paulo II que vai governar a igreja santamente. Existe uma santa Gema Galgani que vai viver misticamente a sua vida religiosa, se ofertando pelas almas. Uma infinidade, né? Uma Santa Zélia, que é mãe de família e vai educar bem suas filhas, vão ser santos e vão mexer com as estruturas da igreja a partir disso. Porque eles criam ali, né, uma das maiores santas da história da igreja. Santos que lideraram exércitos, como Santa Joana d'Arc. Então, assim,
é uma santos que foram infinidade. reis. É uma infinidade porque a lei nova é liberdade. É liberdade do Espírito Santo de agir, né, conforme ele inspira. Né? Não é que é uma bagunça, digamos assim, que não tenha uma direção. A direção é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É como se fosse um upgrade da lei antiga. A lei antiga é a primeira fase. A lei nova te exige mais. A lei nova te exige bem mais. E nós, que E por somos isso só com o cristãos, Espírito vivemos Santo. a lei nova. É. Né? A gente não está no Antigo Tanto que Testamento mais. quando Jesus ele vai falar da indissolubilidade, não é? As pessoas ficam horrorizadas e falam, quem consegue viver isso? Sabe? Quem consegue viver? E aí é que Jesus ele fala, mas eu daria força, eu daria graça para se viver. Né? Vocês não estão Aos homens sozinhos. isso é Porque impossível. nós, de fato, Realmente. temos uma natureza fragilizada pelo pecado. A marca do pecado ainda está em nós. Por mais que a gente caminhe e evolua, a marca do pecado ela continua em nós. Então, é necessário esse agir do Espírito Santo, esse encher-nos do Espírito Santo, que é o que acontece no batismo, que é o que acontece no crisma, que é o que acontece na confissão, na Eucaristia, na vida de oração, na busca pelas virtudes. A gente vai se enchendo, né, do Espírito Santo e cada vez mais permitindo que ele nos molde, que ele nos modele, que ele haja através da nossa vida, do nosso corpo, do nosso dia a dia. Então, 421. Onde se encontra a nova lei? A nova lei encontra-se em toda a vida e pregação de Cristo e na catequese moral dos apóstolos. O discurso da montanha é a sua principal expressão. Então, essa nova lei, ou seja, esse upgrade da lei antiga, né, esse plus aí da lei antiga, a gente encontra em toda a vida e na pregação de Cristo. Porque em muitas passagens, né, que nós temos acesso pela Escritura, Cristo puxou um pouco mais a lei, quando, por exemplo, ele fala assim, vocês ouviram, não cometerás adultério. Porém, eu vos digo, ou seja, ele está puxando mais um pouco a corda, né? Aquele que olha com desejo no seu coração, cobiçando uma mulher, já cometeu adultério em seu coração. Ou seja, a lei nova, ela não é simplesmente externa. Ela tem muito a ver com o coração. Ela tem muito a ver com a intenção. Ela tem muito a ver com realmente esse mover do espírito, né? Desse por que agir? Por que estou agindo dessa forma? E isso é totalmente incompreensível para o povo da lei antiga, porque o povo da lei antiga ainda existe, né? São os judeus. Sim. E eu vi, há pouco tempo atrás, um judeu ele falando, sabe? Que para ele o cristianismo era absurdo exatamente por isso. Porque a gente, enquanto cristão, entende que Deus olha a intenção do meu coração. Ou seja, se eu quis não cometer um pecado, mas por causa de uma fraqueza eu pequei, Deus ele olha muito mais a intenção minha de não pecar do que de fato aquele pecado que eu cometi, né? Para um judeu isso é um absurdo. Ou seja, ou você fez ou você não fez. Se você não queria fazer e fez, o que vale é o que você fez, não a intenção do seu coração. Se você queria fazer, mas não fez, não interessa o quanto você queria. Se você não foi capaz de fazer, né, Deus ele não viu aquilo. É como se Deus ele não olhasse para o coração, entende? Ele olha simplesmente para aquilo que você. O externo. É aquilo, o pôr em prática, né? Então, a nova lei, ela se exprime em todo o ensinamento de Cristo, né? Que é uma exigência maior em comparação à lei antiga, e também no ensinamento moral dos apóstolos, né? O sermão da montanha que aqui está falando, é o sermão das bem-aventuranças, é essa expressão da nova lei que escandaliza, né? Quando Jesus fala, felizes os que choram, felizes os que são perseguidos, são coisas absurdas. A gente fala à primeira vista, né? A gente fala, mas como, né? Não só Jesus isso, pode mas ele dizer vai, ele felizes vai os falar da pobres, providência, ele vai feliz, falar de um monte né? de No coisas, discurso né? da Sermão da Montanha, ele fala várias coisas muito Várias coisas. interessantes, né? E que são uma novidade completa. São realmente, é uma lei nova mesmo, porque ela aperfeiçoa de um modo muito elevado a lei antiga.
sabe? É um grau, assim, de santidade mesmo, que é exigido para se cumprir a lei nova, que a gente só é capaz com a graça do Espírito Santo. Podia ficar como exercício, né, do dia de hoje, a gente lê o Sermão da Montanha. Eu já até calculei, né, é 8 minutos que a gente gasta para poder ler todo o Sermão da Montanha e ele é totalmente, sabe, direto. Você não tem que ficar refletindo sobre o que É Jesus fala. papo. Ele é direto, você consegue entender Se eu exatamente não me tudo que engano, ele tá no fala. Evangelho de São Mateus. Não me lembro agora do capítulo, mas vocês pesquisem aí, que é a nova lei. Ali está a nova lei, né? Assim, resumidamente. Vamos lá, graça e justificação. 422. O que é a justificação? A justificação é a obra por excelência do amor de Deus. É a ação misericordiosa e gratuita de Deus, que cancela os nossos pecados e nos torna justos e santos em todo o nosso ser. Isso acontece por meio da graça do Espírito Santo, que nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos é dada no batismo. A justificação dá início à livre resposta do homem, ou seja, a fé em Cristo e a colaboração com a graça do Espírito Santo. Ou seja, basicamente, nós somos merecedores do inferno, porque nós não temos direito ao céu. Eu não consigo nem mesmo me criar, sabe? Eu dependo de Deus para que eu seja criado, para que eu continue existindo. Eu necessito de Deus que sustenta o meu ser, sabe, o tempo todo. Então, assim, em tudo eu devo a Deus. A única coisa que é meu de direito é o inferno, porque em Adão todos os homens pecaram. E depois que eu nasci, eu continuei pecando, pecando, pecando. Então, eu nunca vou ser capaz de De obter sanar, essa justificação sabe? por mim mesmo. Eu nunca, porque eu não tenho capacidade de adquirir um bem tão grande como a salvação. Então, a justificação, ela é exatamente o quê? Aquele que é o justo veio, morreu por nós e ele dá gratuitamente, Sem né, merecimento da sem nossa merecimento parte. algum, esse acesso à salvação. Isso se dá por meio do Espírito Santo, que vem até nós, no sacramento do batismo. Ali nós somos justificados. E a partir daí eu tenho então a liberdade de manter ou não essa graça. Ele dá início à livre resposta do homem. É muito bonito isso, né? É como se fosse um start, ó. Deletei tudo para trás, né? O batismo. Deletei tudo e você está santificado. Você está na graça. Você tem o Espírito Santo. A partir daqui é contigo. Você está livre para responder, positivamente ou negativamente, a graça de Deus, né? É muito belo. 423. O que é a graça que justifica? A graça é o dom gratuito que Deus nos dá para nos tornar participantes da sua vida trinitária e capazes de agir por seu amor. É chamada graça habitual ou santificante, ou deificante, porque nos santifica e diviniza. É sobrenatural, porque depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus e supera as capacidades da inteligência e das forças do homem. Escapa, portanto, à nossa experiência. Essa graça a qual a gente está falando, que a gente recebe no batismo, se chama graça santificante. Essa graça, ninguém tem merecimento. É pura iniciativa de Deus, é pura graça mesmo, no sentido de grátis. É pura graça grátis que Deus nos dá e que nos torna capazes de participar da vida trinitária, da vida da Trindade. Né? Nos coloca novamente em comunhão cola com Deus, Deus. digamos assim. Nos cola em Deus. Né? A gente que estava separado num abismo terrível, a graça santificante nos une. Ou seja, é uma realidade sobrenatural, ou seja, não faz parte da nossa natureza, vem direto de Deus. É como se fosse uma força espiritual que nos permite responder a esse chamado de Deus à santidade. Deus nos chama à santidade, mas eu não tenho perna, eu não tenho força. Então vem essa graça que é um auxílio que vai me permitir responder. Também vai me permitir ver melhor o caminho para onde eu tenho que seguir, não é? É tudo essa graça, ou seja, é um agir de Deus mesmo dentro do meu coração, dentro do meu ser, que vai me permitir
caminhar na santidade. Aí 424. Que outros tipos de graça existem? A gente está falando de um tipo de graça, né? Que é uma graça comum, uma graça ordinária a todo batizado. Que recebe, né, no batismo, né? A graça que nos coloca em comunhão com santificante. Deus, que nos fortalece. Então, aqui, além da graça habitual, que é essa que a gente disse, né, a santificante, há as graças atuais, que são dons circunstanciais, as graças sacramentais, dons próprios de cada sacramento, a gente já estudou isso, lembra? As graças sacramentais, que a gente recebe uma graça própria em cada Uma graça sacramento. específica do sacramento. As graças especiais ou carismas, que têm como fim o bem comum da igreja, entre os quais as graças de Estado, que acompanham o exercício dos ministérios eclesiais e das responsabilidades da vida. Então é interessante. A gente tem aqui graças atuais, que são dons circunstanciais. Por exemplo, uma graça atual. Olha, Jesus, eu tô muito, sei lá, tô muito irado. Eu tô muito assim, qualquer coisa eu fico bravo ultimamente. Eu tô com essa dificuldade. Vamos dar um exemplo. Aí você vai e reza. Você coloca isso na sua vida de oração. Deus pode te dar uma graça atual. Ou seja, de uma repente, força extra, ele te dá além da uma graça força extra, santificante, uma forcinha né? Uma extra. força extra para que você vença a sua ira, para que você fique mais manso, para que você fique mais dócil, mais paciente. Isso é uma graça atual, ok? Agora, graça sacramental, a gente já viu. São graças próprias recebidas em cada sacramento. Graças especiais ou carismas. Isso aqui tem a ver com serviço, com edificação da igreja. É Deus dá graças. Por exemplo, tem pessoas que têm a graça da pregação. Ela tem esse carisma, ela tem esse dom, ela tem essa Em alguns casos particularidade, extremos, até né? coisas extraordinárias, Sim, né? sim. Os dons extraordinários dos santos e dos missionários, por exemplo, que falavam outras línguas, né? Sem nunca ter Curavam as estudado, pessoas, que os curava, que santos, ressuscitava as pessoas, né? que sabia, padres, né, São Padre Pio, que a pessoa vinha se confessar, ele já sabia quais eram os pecados da pessoa. Então, tudo isso são carismas, são dons, né, algumas vezes até extraordinários, para edificação, Ordinariamente ordinários. quase sempre ordinários, mas que também podem ser extraordinários, para edificação da igreja. E outra coisa interessante, dentro dessas graças especiais ou carismas, tem também as graças de Estado. Isso é muito legal. Por quê? Dependendo de qual seja o seu estado de vida, ou seja, se você é casado, se você é padre, se você é religiosa, você tem graças próprias. A gente já falou um pouco disso também, né? Por exemplo, um sacerdote, ele tem algumas graças próprias de estado. Vamos supor assim, um sacerdote, ele pode ter de Deus uma graça própria de direção espiritual, né? Que ele, por ser sacerdote, vai conseguir melhor dirigir uma alma. Pai A de própria família, paternidade espiritual do paternidade padre, espiritual, as irmãs que né? exercem essa maternidade espiritual, é Tudo uma isso é graça graça de própria de Estado. Estado. Elas recebem de Deus por fazerem parte daquele estado de vida. Né? Um pai de família, o estado de vida dele é casado. Uma mãe de família, ele pode ter uma graça de estado de conseguir chegar até o coração de um filho com mais facilidade, de conseguir educá-lo de uma certa forma especial, que nenhuma outra pessoa vai conseguir daquela maneira. Então, são graças ditas especiais, né, relacionadas ao estado de vida. E aqui a gente pode até puxar, né, as coisas antigas. Por exemplo, um governante, não é? Pelo encargo dele de governar, Deus pode dar uma graça própria para que ele consiga exercer aquilo melhor. Né? Não é uma graça sacramental, não é a graça santificante, não é uma graça atual, mas é uma graça que vai possibilitar ele ser um bom rei, ser um bom presidente, né? Ser um bom diretor de uma empresa, entende? Tem essas graças. 425. Qual a relação entre a graça e a liberdade do homem? A graça antecede, prepara e suscita a livre resposta do homem. Ela responde às profundas aspirações da liberdade humana, convida a colaborar e a conduz à sua perfeição.
A graça, gente, é essa força mesmo, como o André falou. Ela prepara e suscita a livre resposta do homem. É como se Ela não Deus. vai ela não vai te mover por você. Sim, Não vai. não vai te Quem obrigar a tem que fazer dar o nada. passo é você. Né? Me veio na mente uma imagem. Há pouco tempo atrás a gente foi num parque com as crianças. E era um parque todo voltado para as crianças, né? Então tinha uma parte lá que os dois meninos quiseram ir, que era uma parte de escalada. Eu me lembro que eu, há um tempo atrás, já tentei fazer escalada, né? Aqueles paredão de escalada, né? E chega uma hora que seus braços estão cansados, cara. Porque, né, você subir com a sua própria força e ficar o tempo todo tensionando, equilibrando. E eu comecei a ver aquelas crianças subir e descer numa velocidade. Aí que eu fui observar a cordinha que prende eles, não só prendia, como auxiliava, puxando para cima. Mas era uma força que não levava eles sozinhos. Entende? Eles precisavam subir. Ou seja, o mover deles era necessário. Mas eles estavam ali quase que sendo carregados por aquilo dali. Mas eles precisavam se mover, porque senão não saía do lugar. Mas ao mesmo tempo, quando eles se dispunham a mover, não era tão difícil subir. Eles não precisavam fazer tanta força, porque havia, né, algo puxando. É como a graça, né? É a graça. É a graça, ou seja, eu preciso mover, eu preciso tomar a decisão. Eu sou livre para isso e eu preciso usar dessa liberdade para o bem. Mas essa graça, ela tanto me dá a segurança para eu ir, ou seja, eu estou amparado por Deus, né? Como aquelas crianças não tinham medo de subir, a altura que fosse. Por quê? Porque elas se sentiam seguras, amparadas por aquilo dali. E ao mesmo tempo, ela te ajuda aí, ela te dá força, ela ilumina o seu caminho, enfim, né? Ela te ajuda, ela te move, ela te suscita, ela te dá segurança e ela também te auxilia, né? Para que você não tenha que fazer tanto esforço. Aí, 426. O que é o mérito? O mérito é o que dá direito à recompensa por uma ação boa. Em relação a Deus, o homem, de per si, não pode merecer nada, tendo recebido tudo dele gratuitamente. Todavia, Deus lhe dá a possibilidade de adquirir méritos pela união à caridade de Cristo, fonte dos nossos méritos diante de Deus. Os méritos das obras boas devem, por isso, ser atribuídos em primeiro lugar à graça de Deus e depois à livre vontade do homem. Ou seja, eu não teria condição de merecer nada, mas como Deus me justificou, né, ele me permitiu fazer coisas boas. E, Unido a obviamente, Cristo. essas coisas boas, como elas contam também com um ato de liberdade, ou seja, tem uma participação minha ali, não é? Ela gera méritos, ou seja, eu passo a ser merecedor de alguma coisa. Nunca vou conseguir por mim mesmo ser merecedor da salvação, ser merecedor da vida eterna, Isso é gratuito mas, mesmo. né, eu consigo alcançar alguns méritos. Mas é aquilo que fala, né? Em primeiro lugar, os nossos méritos têm que ser atribuídos à graça de Deus. Só por causa da Sem a graça. graça de Deus, a gente não tinha condição de fazer nada. Agora, em segundo lugar, existe sim uma participação, né? Uma liberdade humana. É por isso que no céu há muitas moradas, no sentido de que, cara, tem no céu santos de menor e maior grau. Por quê? Alguns viveram de uma forma que a sua liberdade, os seus méritos são muito grandes, porque tiveram realmente uma caridade em nível heróico, em nível assim estratosférico, assim. E por isso existe essa desigualdade boa, entre aspas, no céu, né? Porque não seria justo um santo que teve uma caridade assim extrema ter a mesma recompensa do santo de menor categoria, de alguém que só seguiu os 10 mandamentos ali, o básico, e se salvou, ok? Então todos estão na felicidade plena, na felicidade é, maravilhosa, mas em menor e maior grau de acordo com seus méritos, né, conquistados aqui na Terra. 427. Que bens podemos merecer? Sob a moção do Espírito Santo, podemos merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis para nos santificar e para chegar à vida eterna.
como também os bens temporais a nós convenientes, segundo o desígnio de Deus. Ninguém pode merecer a graça primeira, que está na origem da conversão e da justificação. Acabou de falar, né? Aquela graça da justificação, ninguém tem condição. É gratuito mesmo. Mas alguns bens que estão relacionados à nossa salvação, sejam eles espirituais ou materiais mesmo, nós podemos merecer, nós podemos conquistar, digamos assim. Por que a gente pede a intercessão de um santo? Porque ele foi uma pessoa que adquiriu muitos méritos na sua vida. Ele tem muito mérito. Então ele consegue, ele tem essa capacidade de conseguir de Deus um bem espiritual, um bem material que eu estou precisando, se isso for servir para minha santificação. Por isso que quando a pessoa ela começa a exalar esse odor de santidade ainda em vida, ela é tão requisitada, ela é tão procurada, né? As pessoas querem ir até ela, as pessoas querem recomendar, né, as suas orações, exatamente porque é notável que essa pessoa, ela, né, está tendo uma vida tão virtuosa, está tendo um desprendimento tão grande, não é, que ela está adquirindo muitos méritos, né? E ela pode usar isso, né, em prol dos outros, e quase sempre ela vai querer realmente usar isso. E o próprio E ela Jesus, intercede. o próprio Jesus já falou isso, né? Em histórias de santos que ele falava mesmo para os santos X ou Y, né? Me peça, pode me pedir, eu vou te dar, porque você conquistou méritos, você realmente se doou, você realmente está amando, né, num grau assim que me agrada, que me toca o coração, né? E por isso Jesus ele se inclina a, a atender a prece dos santos, porque são seus amigos, são aqueles que estão mais próximos dele. É como na nossa vida. A gente é muito mais inclinado a atender o pedido de um amigo do que de um desconhecido. Então é a mesma dinâmica, né? E assim, você vê, por exemplo, é muito diferente quando, por exemplo, sei lá, a paróquia está passando por uma situação, ou a família está passando por uma situação. Vamos orar, vamos pedir? Beleza, você pede. Agora, a coisa começa a ficar tensa quando você fala, não, a gente não vai só pedir. A gente vai pedir, a gente vai jejuar, a gente vai oferecer isso, a gente vai acordar de madrugada. Por quê? Porque tudo isso são meios que você está renunciando a si mesmo para adquirir méritos para que aquele seu pedido possa tocar o coração de Deus. Entende? Então, é diferente de, um padre, eu vou rezar pela santificação da minha paróquia. Ok. Agora, eu vou rezar pela santificação da minha paróquia e eu vou acordar toda madrugada para poder fazer tal oração e eu vou ficar sem comer tal e tal coisa nesse período e eu vou... Entende? São ações que ele vai fazendo exatamente para adquirir esses méritos, para que ele possa, para que o pedido dele possa ter um efeito maior. Não que isso seja uma espécie de moeda de troca para com Deus, né? Uma barganha, assim. Mas são ações, são oferecimentos que nos unem mais a nosso Senhor. Quando eles são feitos nesse espírito, né, não de barganha com Deus, mas como se Deus fosse obrigado a me dar alguma coisa, né? Mas de realmente demonstrar, Senhor, eu estou aqui, eu quero te amar mais, eu quero pecar menos, eu quero estar mais unido ao Senhor. Eu quero renunciar mais a mim. E se isso for para o meu bem, ou se for para o bem do meu próximo, né? Se você está pedindo pela conversão de alguém, eu peço, Senhor, eu peço insistentemente, eu peço veementemente, eu vou jejuar, eu vou fazer. Isso toca o coração de Deus. Isso nos dá méritos realmente capazes de nos obter essas graças específicas. 428. Somos todos chamados à santidade cristã? Todos os fiéis são chamados à santidade cristã. Ela é plenitude da vida cristã e perfeição da caridade. Realiza-se na união íntima com Cristo e nele com a Santíssima Trindade. O caminho de santificação do cristão, depois de ter passado pela cruz, terá seu acabamento na ressurreição final dos justos, na qual Deus será tudo em todas as coisas. Isso é, de certa forma, uma novidade. É o resumo do Concílio Vaticano Mas II. nós poderíamos dizer que todos são chamados à santidade em grau heróico. Todos. Só vai atingir aquele que responder, né, generosamente a esse chamado. Mas todos são, né?
Talvez a igreja tenha demorado um pouco a visualizar isso, a incentivar isso, mas, né, na vida de casado é possível viver a minha santidade em grau heróico, né? Como foi o caso de São Luís e Santa Zélia agora. Acho que eles foram o primeiro casal canonizado da igreja, assim, enquanto casal, né? Exatamente porque viveram a vida familiar, né? O grande heroísmo deles foi viver a vida familiar, viver a vida Na familiar caridade, da, na na, perfeição da caridade. da forma com que Deus chamou eles, e eles se tornaram santos canonizados, ou seja, todos nós somos para isso, né? Não, eu não sou chamado a estar no altar, a ter uma imagem minha, não é isso. Mas todos nós somos chamados a viver a nossa vida, a nossa busca pela santidade de forma radical, de forma heróica. Seja Somos qual for o chamados. estado de vida. Porque antes isso era um pouco assim, a visão que as pessoas tinham era, não, ele é padre, ela é freira, ele sim é Eles chamado têm a obrigação, eu perfeição. não, né? Eu sou mero, né, uma pessoa A minha comum. obrigação é viver mais ou menos, né? E não Chegar ali é, na. não é, né? Todos são chamados à santidade, o que é a santidade? É sair levitando, fazendo milagres? Não. A santidade, a essência da santidade é a união íntima com Cristo e através dele com a Trindade divina e a perfeição da caridade, né? Isso nos conduz à perfeição da caridade, que é a maior de todas as virtudes, como a gente viu no encontro passado. Isso é a santidade. Isso é a santidade, né? Basicamente. Só que isso aqui não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo era, né? Então, assim, mas não é porque não é fácil que a gente não é chamado, né? Há uma diferença entre essas duas coisas. Então vamos lá para a gente se Ano que vem vai encaminhar. ser canonizado Carla Kutz, né? Que é um outro Jovem de exemplo. 15 anos, morreu com 15 anos. Vida mais ordinária Não era que a dele. seminarista, não queria ser religioso, ou pelo menos não iniciou nenhum caminho, né? Viveu na nossa época, com os nossos problemas, com as nossas coisas, né? Já tinha computador, já tinha internet, televisão, tudo. A vida igualzinha que a gente tem. A gente não tem desculpa nenhuma, né? E ele alcançou a santidade. Ele alcançou, né? Para dizer assim, é possível. É possível. A gente que não tem vergonha na cara, mas é possível. Vamos então nos encaminhar para o final, nessa pequena parte, a igreja mãe e educadora. De que modo a igreja nutre a vida moral dos cristãos? A igreja é a comunidade em que o cristão acolhe a palavra de Deus e os ensinamentos da lei de Cristo, recebe a graça dos sacramentos, une-se à oferta eucarística de Cristo de modo que a sua vida moral seja um culto espiritual. Aprenda o exemplo da santidade da Virgem Maria e dos santos. Isso aqui está autoexplicativo. São três coisas. Primeiro, ela anuncia, ela ensina, porque é nela que está contido esse depósito da fé. Né? É na igreja. A lei moral, né? A lei moral. Ela te ensina, ela te instrui. Ela anuncia que há uma verdade, que há uma realidade maior. E ela te ensina. Depois, ela te fortalece com os sacramentos, em especial com a Eucaristia, mas com toda a parte litúrgica, a parte sacramental, não é? As bênçãos, enfim, tudo isso, né? Ela te alimenta, ela te fortalece. E ela ainda dá, né? Como uma motivação, né, toda a vida dos santos, em especial da Santíssima Virgem Maria. Se inspirar. Né? Eu tenho quem inspirar. 430. Por que o magistério da igreja intervém no campo moral? Porque é missão do magistério da igreja pregar a fé a ser crida e a ser aplicada na prática da vida. Essa missão se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância é necessária para a salvação. Por exemplo, gente, isso aqui é muito fácil. Sei lá. Talvez a maioria dos católicos e até dos cristãos não concordem com isso, né? Que a igreja não tenha que se meter em assuntos morais, por exemplo, assuntos sexuais, tudo isso. Bioética. Que a igreja não deveria se meter nisso. Mas é óbvio que tem que faz parte, não é, né? Porque a nossa conduta moral... A igreja moral... não cuida só de uma realidade espiritual, nós somos um todo. E a nossa conduta moral é exatamente o que a gente viu, é o caminho que vai nos levar para a salvação. Então, se eu não sei para onde ir, como é que eu vou chegar à salvação? Por exemplo, na igreja primitiva, não se tinha questões, sei lá,
bioéticas que hoje nós temos. Na igreja primitiva, eles não tinham que ficar discutindo sobre células-tronco, né? Sobre fertilização in vitro, sobre barriga de aluguel, sobre clonagem, Contracepção. contracepção. Não tinha essas questões, porque isso são coisas circunstanciais que, conforme vão evoluindo as tecnologias e as coisas, se apresentam. E aí? Ou Quem que seja, vai fazer o discernimento disso? isso fere ou Né? não a lei moral, ou seja, isso é uma ofensa ou não contra o Criador, isso é um pecado ou não, isso me atrapalha no meu E caminho de quem, santidade ou não. e quem tem a atribuição, como nós já vimos muitas vezes, de fazer essa transposição da lei de Deus para as circunstâncias da nossa vida, é o magistério da igreja, porque é ele que tem autoridade para isso. Não sou eu, não é o que eu acho. É o que o magistério discerne, né, com o auxílio do Espírito Santo. Então, ele vai dar a direção. Por isso que a igreja tem sim que se meter nas questões morais do campo moral. Porque, Primeiro ela né? analisa e vê se é ou não, né? Por exemplo, sei lá, surgiu uma nova tecnologia, sei lá, WhatsApp. Eu posso ou não usar o WhatsApp? É um pecado ou não? Aí ele vai falar, cara, isso não interfere em nada É da lei neutro. moral. É neutro. Então, você pode usar como você pode não usar, você não é obrigado a usar. Agora, por exemplo, surgiu o contraceptivo. Em 60 e pouco, 50 e pouco surgiu. O que a igreja faz? Ela se reúne, ela vai analisar. É uma coisa nova, né? Isso aqui está indo de encontro com aquilo que é a revelação divina. Isso daqui, o uso disso pode se configurar um pecado, e aí ela, E com é a aquela. autoridade e o discernimento dado por Deus para a igreja, vai discernir. E aí ela declarou: não, olha, o uso de métodos contraceptivos artificiais é um pecado grave contra a Então é castidade. sempre aquela dinâmica. O caminho, esse caminho aqui, essa coisa aqui, te aproxima ou te afasta, né? E o magistério é que tem a atribuição de fazer isso, não é eu. Não é o que eu acho, o que eu penso. Né? O que eu penso pouco importa, nada importa. Importa o que o magistério da igreja define, né? 431. Que finalidades têm os mandamentos da igreja? Os cinco preceitos da igreja, a gente vai ver na próxima pergunta quais são. Tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável do espírito de oração, da vida sacramental, do esforço moral e do crescimento do amor de Deus e do próximo. Então aqui está dizendo assim, os 5 mandamentos da igreja é como se fosse o mínimo do mínimo do mínimo para você manter ali uma sanidade na sua vida espiritual, né? Aí vai, quais são os mandamentos da igreja? São, 1. Participar da missa aos domingos e outras festas de guarda, ficando livre de trabalhos e de atividades que pudessem impedir a santificação desses dias. 2. Confessar os próprios pecados, recebendo o sacramento da reconciliação, pelo menos uma vez ao ano. 3. Receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos pela Páscoa. 4. Abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias estabelecidos pela Igreja. 5. Atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Ok, gente? Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. São os mandamentos da igreja, tá? Lembrando que toda sexta-feira que não é solenidade é dia de abstinência de carne. Não é Sempre bom reforçar isso. necessariamente dia de jejum. E que celebração da palavra não cumpre o preceito de domingo. A gente tem que bater nessa tecla. Ou seja, se você tem a obrigação de ir na missa aos domingos e só, né? Você não peca se você não conseguir ir. O Código do Direito Canônico usa até a palavra da impossibilidade. No caso de impossibilidade, ou seja, é impossível você ir à missa, beleza. Se é impossível, você não vai ser cobrado disso. Agora, se é possível e você trocou por qualquer outra coisa, até mesmo a celebração da palavra, você está em pecado e precisa se confessar. E também nos dias de guarda, né? Nos dias de preceito. Tem Exatamente. alguns dias que não são domingo e que são dias de guarda. Então, fica bem atento, tá? 433. Por que a vida moral dos cristãos é indispensável para o anúncio do Evangelho? Porque, com a sua vida conforme o Senhor Jesus, os cristãos atraem os homens à fé do verdadeiro Deus, edificam a igreja, informam o mundo com o espírito do Evangelho e apressam a vinda do reino de Deus. Não tem como dissociar, né, gente? O anúncio do Evangelho é uma vida moral reta. Porque quando a gente adere, né, à fé em Cristo,
eles olham para a nossa vida, para o nosso testemunho. Então a gente só vai atrair as pessoas para Cristo, Palavras convencem, né? testemunho arrasta, É né? isso. A gente não pode só anunciar com a boca sobre Jesus Cristo. A gente tem que buscar, lógico, num Anunciar o processo. evangelho, se preciso, use palavras, né? Exato. O testemunho ele é extremamente Você importante. não pode simplesmente anunciar com a sua boca Jesus Cristo. Você tem que anunciar com a sua vida. É lógico, cada um está num processo, né? A gente tem fases, a gente tem entendimentos que vão sendo adquiridos ao longo da nossa vida. Muita coisa a gente não sabia, né? A gente não faz porque não sabia. Mas a Mas gente aí passa a entra também saber a e, importância sabe? de você não se colocar numa posição se você ainda não está preparado para aquilo, né? Sim, Hoje sim. em dia, com internet, cara, a pessoa acabou de se converter, sabe? É um neófito ali e ele já está querendo dar aula, já está querendo, sabe, Ensinar os outros. Então, ensinar, assim, fazer curso, eu vou te ensinar. Não, cara, calma, tem que calma. saber o seu lugar, Vive primeiro, né? enfrenta os desafios, cai bastante, levanta, sabe, se reergue, sabe, cria uma carcaça forte, sabe? Deixa o tempo te provar, para depois você se colocar, sabe? E sempre o anúncio acompanhado do testemunho, acompanhado da busca de uma vida moral reta. Pode ser que inicialmente você não vá 100% conseguir, mas é preciso haver essa busca, é preciso haver essa disposição de, se eu ainda não consigo, eu estou disposto a tentar, estou disposto a buscar. Tá bom, gente? Então, a gente encerra hoje nosso encontro e no próximo a gente já vai entrar realmente nos 10 mandamentos, tá? Isso tudo que a gente viu foi meio que uma preparação para entrar nos 10 mandamentos. E vamos pedir a graça à Nossa Senhora, né, dessa vida Que é reta. a quarta parte do catecismo. É a segunda sessão, acho que da terceira parte, tá? E a gente ainda está na terceira parte ainda. Que a Uhum. quarta parte é mais curtinha, né, sobre a oração. É, vamos pedir a graça, então, à Nossa Senhora, né, desse testemunho de vida, de buscar a coerência de vida, uma vida moral reta, segundo a lei de Deus, sempre na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E com Deus, gente. Até a próxima.